Você já acordou às 3 da manhã com aquela sensação estranha de que seus pensamentos não são seus? De que existe algo, quase como uma força invisível, puxando os cordões da sua mente, te conduzindo para cenários de medo, ansiedade, arrependimento ou vergonha, como se você tivesse perdido temporariamente o controle de si mesmo? Eu sei que isso assusta. Eu sei como isso dói. Porque muitas vezes essas madrugadas silenciosas te mostram verdades internas que você vem evitando há anos. E é justamente nesse horário, quando tudo ao seu redor parece adormecido, que a sua mente desperta para conversas que você nunca tem coragem de ter durante o dia. E se você está aqui comigo hoje, eu preciso te dizer: fica comigo, porque talvez esta seja a primeira vez em muito tempo que alguém vai te explicar, com clareza e sem julgamentos, o que realmente está acontecendo com você nessas horas silenciosas. E mais do que isso, eu vou te mostrar como recuperar os cordões da sua própria vida. Eu quero começar te fazendo uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito. Por que será que esses pensamentos só aparecem às 3 da manhã? Por que não às 5 da tarde? Por que não no meio do almoço? Ou enquanto você está concentrada no trabalho? Por que que é nesse horário específico que a sua mente parece acordar com mais força do que você? Em poucos instantes eu vou te explicar exatamente isso e você vai entender que não é misticismo, não é acaso e muito menos loucura. É um mecanismo emocional profundamente humano. Mas antes disso, preciso te contar algo muito importante sobre esse fenômeno psicológico que tantas pessoas vivem, mas poucas entendem. Às 3 da manhã, sua mente não está lutando contra o mundo. Ela está lutando contra você mesma, ou melhor, contra algo dentro de você que ainda não encontrou espaço para ser acolhido. É como se a sua mente dissesse: agora que o barulho da vida parou, podemos conversar? E o problema é que, ao invés de conversas, surgem tormentas. As perguntas que você nunca faz durante o dia surgem sem pedir permissão. A autocobrança aparece com uma força quase cruel. Aqueles erros que você jurou que já tinha superado voltam como se fossem recentes. E o medo? Esse medo, ele aparece com tanta nitidez que você chega a pensar: tem algo errado comigo. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta e talvez ela te toque profundamente. Você já sentiu que, nesses momentos, os pensamentos parecem ter vida própria, como se alguém estivesse puxando os cordões da sua cabeça, te conduzindo para um lugar onde você não quer ir? Pois é, essa sensação é muito mais comum do que você imagina e eu vou te mostrar por quê. Pronto! Agora deixa eu te explicar o que acontece. Quando você está acordada durante o dia, a sua mente consciente está ocupada: trabalho, obrigações, mensagens, tarefas, demandas, decisões, barulhos externos. Esse movimento todo funciona como um pano abafador. Ele não resolve nada, mas impede que certas emoções encontrem espaço para emergir. Às 3 da manhã, quando o mundo silencia, a sua mente percebe: agora eu posso falar. Só que ela fala alto demais e fala tudo de uma vez. E isso me leva ao primeiro ponto que você precisa entender para começar a recuperar os cordões da sua própria vida. Não existe uma força externa manipulando seus pensamentos. O que existe é um excesso emocional interno que você não tem conseguido organizar. E quando a mente não encontra espaço para ser ouvida durante o dia, ela escolhe a madrugada. Ela escolhe a hora em que você está mais vulnerável, não para te machucar, mas para te chamar. E agora eu quero te fazer outra pergunta. E não precisa responder para mim, mas precisa responder para você. Por que que você tem tanto medo de ouvir suas próprias emoções? Dentro de alguns instantes, eu quero te mostrar como enfrentar essa resposta, porque ela pode mudar completamente a forma como você lida com seus pensamentos noturnos. Mas antes disso, quero que você perceba algo fundamental. Medo não é fraqueza. Medo é aviso. Medo é comunicação. Medo é um sinal de que algo dentro de você precisa ser reorganizado. Às 3 da manhã, você não está sendo manipulada por algo de fora.
Você está sendo chamada por algo de dentro. E quando você ignora isso, o corpo reage. Ele acelera a respiração, dispara o coração, deixa o estômago apertado, provoca aquela sensação de tem alguma coisa errada comigo. Mas não tem nada errado com você. O que existe é um excesso acumulado. É como tentar segurar lágrimas por dias. Em algum momento elas precisam sair. E os pensamentos das 3 da manhã são exatamente isso, o extravasamento emocional de tudo que você vem segurando há muito tempo. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa, e essa é profunda. Você sente que faz tudo sozinha? Que carrega o mundo, os outros, os problemas, as expectativas, e ainda assim ninguém percebe o peso que você leva? Daqui a alguns minutos eu quero te mostrar por que isso está diretamente ligado aos seus despertares da madrugada. Mas antes, deixa eu te contar algo poderoso. Quando você sente que alguém está puxando os cordões, na verdade é a sua história puxando você. São seus medos não elaborados, são seus traumas não acolhidos, são as suas relações que deixaram marcas internas. É aquele abandono emocional que você nunca teve coragem de admitir. É aquela cobrança que você carrega desde a infância, aquela voz que dizia: você precisa ser perfeita. É tudo isso junto, reunido, se manifestando num único horário em que você finalmente para. É por isso que essas madrugadas parecem tão difíceis. Não é porque existe algo te controlando, é porque existe algo te chamando. Chamando por reconhecimento, chamando por descanso, chamando por cura. E agora deixa eu te perguntar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Por que você insiste em se culpar por coisas que você não tinha como controlar? Porque daqui a pouco eu vou te mostrar como essa culpa é um dos principais gatilhos dos seus pensamentos da madrugada. E quando você entende isso, a pressão diminui imediatamente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você não está perdida. Você não está quebrada. Você não está sendo controlada por nada de estranho. Você está, na verdade, passando pelo processo mais humano que existe. O de sentir profundamente aquilo que você tenta esconder. E você não precisa ter medo disso, porque existe uma forma de reorganizar esses cordões internos para recuperar o controle da sua vida. E eu vou te ensinar isso. Agora deixa eu te fazer outra pergunta de reflexão, aquela que aparece por volta do minuto 5 das nossas conversas. Alguma vez você já sentiu que, por mais que tente desligar a cabeça, ela liga sozinha exatamente quando você mais precisa descansar? Nos próximos minutos eu quero te mostrar por que isso acontece e como você pode começar hoje mesmo a reduzir essa pressão interna durante a madrugada. Não é milagre, não é força de vontade, não é disciplina, é compreensão emocional. E deixa eu reforçar uma coisa muito importante. Se você quer realmente entender sua mente e construir uma vida emocional mais leve, se inscreva no canal agora mesmo. Essa é a sua forma de dizer para você mesma: eu mereço me conhecer. Agora, eu quero voltar para algo importante. A sensação de que você está sendo manipulada pelos seus próprios pensamentos. Isso não é fantasia. Isso é sobre mecanismos automáticos da mente, construídos há muitos anos, talvez desde a infância. A criança que você foi aprendeu que precisava se proteger, prever, se antecipar, agradar, evitar conflitos. E hoje, quando você tenta dormir, essa antiga versão de você desperta, gritando instruções que antes te protegiam, mas hoje te aprisionam. É como se aquela criança puxasse os cordões dizendo: eu preciso te manter alerta porque se você relaxar, algo ruim pode acontecer. Essa parte de você não é sua inimiga, ela é sua guardiã emocional, mas é uma guardiã cansada, desatualizada, que não entende que hoje você já não precisa se defender do mundo como antes. E eu quero te mostrar como conversar com ela. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez te faça suspirar. Quando foi a última vez que você relaxou sem culpa?
porque dentro de alguns instantes eu vou te explicar como a culpa escondida é uma das maiores responsáveis pelos despertares das 3 da manhã. E deixa eu te dizer algo que talvez você precise ouvir agora. Você não precisa continuar vivendo assim. Você tem o direito de descansar. Você tem o direito de desligar a cabeça. E, acima de tudo, você tem o direito de recuperar o controle dos seus próprios cordões internos. E eu vou te acompanhar nisso passo a passo. Eu quero que você respire fundo agora, porque vamos entrar numa parte muito importante dessa conversa. Sabe quando você acorda às 3 da manhã e sente que existe um fio puxando você para pensamentos que você não quer ter? Como se sua mente insistisse em te levar para o pior cenário possível. Às vezes não é nem um pensamento claro, é uma sensação, um incômodo, um aperto no peito, uma angústia que você não sabe se vem do corpo, da alma ou da memória. E eu quero que você saiba que isso tem uma explicação e é muito mais sensível do que parece. Antes de entrar nela, deixa eu te fazer aquela pergunta que funciona quase como um espelho interno. Em algum momento da sua vida, você sentiu que não podia perder o controle? Que se você relaxasse demais, algo ruim aconteceria? Em poucos instantes, você vai entender como essa crença se transforma em insônia emocional e por que ela ativa seus pensamentos exatamente nesse horário. Mas antes, deixa eu te contar algo fundamental para esse entendimento. A nossa mente tem camadas. E essas camadas não funcionam todas do mesmo jeito. Durante o dia, você opera naquilo que chamamos de modo funcional. Você cuida da casa, resolve problemas, produz, compra, decide, ajuda, se responsabiliza. É como se você estivesse sempre no comando, mesmo cansada. Mas nas madrugadas, quando esses papéis descansam, uma parte muito antiga de você assume a frente, aquela que não recebeu atenção, aquela que ficou suspensa no tempo, aquela que ainda tenta te proteger como se você tivesse 10 anos de idade. E é exatamente essa camada antiga que puxa os cordões. Ela faz isso porque acredita, sinceramente, que está te ajudando. Ela pensa: se eu fizer ela lembrar de tudo o que pode dar errado, talvez ela se proteja. Se eu fizer ela se preocupar agora, amanhã não haverá surpresa. Se eu fizer ela sentir culpa, talvez ela melhore. Mas deixa eu te perguntar algo que talvez ninguém nunca tenha dito assim tão diretamente. Quem você está tentando proteger ainda? Dentro de alguns instantes, eu vou te mostrar como essa resposta muda completamente o diálogo com seus pensamentos noturnos. Mas antes, eu quero abrir um espaço seguro aqui entre nós. Você não está enlouquecendo, você não está sendo possuída por pensamentos estranhos. Você não perdeu o controle da sua mente. Você está lidando com um mecanismo emocional que opera no escuro porque nunca encontrou um espaço consciente para existir durante o dia. Às 3 da manhã, quando tudo se cala, ele enxerga a oportunidade de vir à tona e vem com força. E eu quero que você perceba algo muito poderoso. Você não está sendo controlada por uma força externa. Você está sendo tocada pela sua própria história. E história não se apaga, mas se reorganiza. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta, uma daquelas que costuma puxar a gente para dentro. Você já reparou que os pensamentos das 3 da manhã nunca são pensamentos bons? Eles nunca dizem: você está indo bem. Você é forte. Você é capaz. Eles dizem: e se nada der certo? E se você estiver fazendo tudo errado? E se você perder tudo? E se ele não voltar? E se você nunca for suficiente? Vou te contar por que isso acontece. À noite, especialmente nesse intervalo entre 2 horas e 4 horas da manhã, o seu cérebro reduz consideravelmente a liberação de neurotransmissores que regulam a emoção, como a serotonina. Isso significa que, nesse horário, seu sistema de equilíbrio emocional ele está mais vulnerável. E se existe algo emocional aí dentro que não foi organizado, é exatamente nesse horário que ele aparece com o impacto de um trovão. Mas deixa eu te questionar com carinho.
Por que seus pensamentos sempre escolhem o pior cenário? Daqui a pouco eu vou te mostrar uma verdade psicológica que muda completamente essa perspectiva e eu prometo que, quando você entender isso, vai começar a respirar melhor nas madrugadas. Por enquanto, deixe-me te dizer algo essencial. Pensamento negativo não é previsão. É mecanismo de autoproteção. Só que é um mecanismo desatualizado. É como um antivírus que te protege do que já não existe. E agora eu quero entrar com você numa parte da conversa que muita gente evita, mas que é extremamente importante: o corpo. Porque o corpo, ele participa dessas madrugadas. Ele se contrai, ele dispara, ele treme, ele arrepia, ele acorda antes de você entender o que está acontecendo. E isso te dá a sensação de que algo está puxando você como se houvesse uma marionete emocional interna. Deixa eu te perguntar, seu corpo já te acordou antes mesmo de você pensar em alguma coisa? Daqui a alguns instantes eu vou te mostrar como isso acontece e por que o corpo reage antes da mente. Mas deixa eu te adiantar uma coisa. Isso é um reflexo condicionado, um hábito emocional que seu corpo aprendeu em algum momento da vida, geralmente no momento de dor. E eu vou te mostrar como começar a desfazer isso. Agora eu quero abrir uma porta para uma reflexão que talvez você nunca tenha feito. Os pensamentos das 3 da manhã não são pensamentos do presente. Eles são ecos de tudo que você engoliu calada, ecos de tudo que você teve que engolir para sobreviver emocionalmente, ecos de tudo que você evitou sentir com medo de desmoronar. E deixa eu te perguntar algo íntimo, e você pode responder só para você. Quantas vezes você se calou só para manter a paz? Porque daqui a pouco eu vou te mostrar como esse silêncio forçado se transforma num grito interno às 3 da manhã. Mas antes, deixe-me te acolher com uma verdade muito humana. Você não está sozinha nesse processo. Milhares de pessoas vivem esse mesmo padrão emocional, mas acham que estão quebradas, que estão perdendo o controle, que tem algo errado dentro delas. Não tem. Elas só não aprenderam ainda a cuidar da sua mente antes de ela gritar. E eu quero te ensinar a fazer isso. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta reflexiva. Por que você acha que seus pensamentos nunca aparecem quando você está acompanhada? Porque nos próximos minutos eu vou te explicar como a presença de outras pessoas cria uma sensação de regulação emocional externa. E quando você está sozinha, esse regulador desaparece. E isso é profundamente importante para você entender. Mas antes, deixa eu te dizer algo com carinho profundo. Se você quer mesmo ganhar autonomia emocional e aprender a lidar com esses episódios noturnos, se inscreve no canal agora. Isso não é sobre números, é sobre compromisso com você mesma. É sobre dizer, eu estou pronta para me entender. Agora deixa eu te contar uma coisa que costumo dizer nos meus atendimentos e que muda a forma como você interpreta essa sensação de alguém puxando seus cordões. Quando você se sente controlada por pensamentos, não é porque sua mente está contra você. É porque ela está tentando chamar a sua atenção. É o desespero de um sistema emocional que nunca foi ouvido de verdade. Ele puxa forte porque você nunca atende o sussurro. Mas agora eu quero que você pense nisso com muito carinho. Em que momento da sua história você aprendeu que precisava estar sempre alerta? Daqui a alguns instantes eu vou te ajudar a identificar a origem disso e quando você encontra essa origem, metade da angústia desaparece. E talvez você nunca tenha percebido isso conscientemente, mas existe um momento específico da sua história em que você aprendeu que precisava estar sempre vigilante. Às vezes vem de uma infância em que você sentia que algo podia dar errado a qualquer instante. Às vezes vem de uma casa onde o clima mudava de um minuto para o outro e você precisava adivinhar o humor dos outros para não ser criticada. Às vezes vem de um relacionamento onde você se sentia pisando em ovos.
Às vezes vem de uma perda inesperada que te deixou com medo de relaxar, como se descansar fosse perigoso. E, de alguma forma, essa sensação se instalou no seu corpo como um manual de sobrevivência. E sabe o que acontece quando esse manual não é atualizado? O corpo continua funcionando como se você ainda estivesse naquele ambiente, como se ainda houvesse ameaça, como se você ainda precisasse prever tudo, como se desistir do controle significasse perigo, e isso se manifesta exatamente nas madrugadas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que vai te fazer pensar por dentro. Quando você tenta prever o futuro às 3 da manhã, você realmente quer prever ou você quer evitar sentir alguma coisa? Em poucos minutos eu vou te mostrar que por trás de quase todo pensamento noturno exagerado existe uma emoção que você não está permitindo que venha à superfície. E quando você entende qual emoção é essa, o ciclo muda. A pressão alivia, o corpo desacelera e a madrugada deixa de ser inimiga. Mas antes de ir para esse ponto, eu quero que você entenda uma coisa muito delicada, tão delicada que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Seu corpo reage primeiro porque ele é o guardião da sua memória emocional. Ele sabe o que você viveu. Ele sabe o que te machucou. Ele sabe o que você suportou. E é por isso que ele te acorda antes dos pensamentos. Porque ele aprendeu que silêncio pode ser perigoso. Ele aprendeu que descanso pode doer. Ele aprendeu que vulnerabilidade pode trazer risco. Mas deixa eu te perguntar uma coisa com muito carinho. Quem ensinou isso ao seu corpo? Em alguns instantes eu vou te guiar para começar a desfazer essa programação. E é muito mais possível do que você imagina. Mas antes precisamos falar de outro ponto fundamental. A sensação de que alguém está puxando os cordões geralmente aparece quando existe um conflito interno entre duas partes suas. Uma parte exausta, que só quer paz, e outra parte hiperalerta, que se recusa a descansar. A primeira diz: "Eu só quero dormir, por favor." E a segunda responde: "Se você dormir, algo ruim pode te pegar desprevenida." Essa segunda parte, que puxa os cordões, não é má. Ela está com medo. E gente com medo, puxa. Puxa você para ruminação. Puxa você para preocupações. Puxa você para cenários imaginários que nunca acontecem. Puxa você para revisitar o passado. Puxa você para autocobrança. E agora quero te perguntar algo que talvez mexa com você. Quando foi que você passou a acreditar que precisava se defender até mesmo quando dorme? Dentro de alguns minutos nós vamos conversar sobre como essa crença nasce e principalmente como ela termina. Mas antes, deixa eu te dizer com muita firmeza e ternura ao mesmo tempo. Aquela força que parece te controlar não é um inimigo. É um pedido de socorro interno, é um sinal de exaustão emocional, é o grito silencioso de uma parte sua que nunca foi ouvida. E eu vou te ensinar a ouvi-la sem medo. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, porque essa vai abrir um portal importante para o seu entendimento. Por que que os pensamentos das 3 da manhã parecem tão convincentes, mesmo quando não fazem sentido nenhum? No silêncio da madrugada, a lógica enfraquece. A emoção amplifica. E tudo que você reprime durante o dia ganha tamanho. Até o pequeno problema vira ameaça. Até a dúvida vira tragédia. Até a culpa vira sentença. Eu quero que você pare um instante aqui comigo e sinta isso. A madrugada não amplia seus medos. Ela amplia suas carências. Ela amplia suas feridas. Ela amplia suas necessidades. E, principalmente, ela amplia aquilo que você passou o dia inteiro ignorando. E agora eu quero te perguntar algo com muita calma. O que você está evitando sentir durante o dia, que volta com força à noite? Nos próximos minutos eu vou te guiar para identificar isso, porque quando essa resposta aparece, eu te prometo a sensação de que alguém está puxando os cordões começa a desaparecer. Mas antes, deixa eu te contar um segredo psicológico. Ninguém perde o controle às 3 da manhã.
a gente perde a distração. E quando a distração cai, a verdade aparece. E é essa verdade que dói. Agora deixa eu abrir outro espaço de reflexão com você. Por que você acredita que precisa se culpar para melhorar? Porque daqui a pouco eu vou te mostrar um padrão emocional que aprisiona milhões de pessoas, o da autocobrança disfarçada de responsabilidade. Essa autocobrança é um dos principais motores dos seus pensamentos noturnos. E antes de seguir, deixa eu te pedir algo com propósito real. Se você sente que está pronta para entender sua mente, se inscreve no canal agora. Veja isso como um gesto de autocuidado, não como um clique. É você dizendo, eu quero me libertar desse ciclo. Agora eu quero entrar em outro ponto, que poucas pessoas entendem, mas que explica perfeitamente essa sensação de controle externo. A mente exausta cria histórias. E essas histórias nascem geralmente de duas fontes. Medo de não dar conta. Medo de perder algo importante. Os seus pensamentos das 3 da manhã são, na verdade, narrativas que sua mente constrói para tentar te preparar. O problema é que ela não sabe diferenciar preparação de agonia. Por isso ela puxa. Por isso ela insiste. Por isso ela cria cenários absurdos. E agora eu vou te fazer a pergunta mais importante desta parte da nossa conversa, uma pergunta que carrega a chave do que estamos construindo juntas. O que você tem medo de perder quando relaxa? A resposta disso, eu prometo, muda tudo. Mas antes de te conduzir a ela, deixa eu te explicar algo com muito cuidado. Seu sistema emocional não sabe que você cresceu. Ele ainda reage como se você tivesse que se proteger o tempo inteiro. E essa programação interna cria a sensação de que há alguém controlando você, quando na verdade é apenas uma parte antiga tentando sobreviver. E eu quero te ajudar a atualizar essa parte, a ensinar para ela que hoje você já pode descansar, que hoje você já tem recursos emocionais, que hoje você não está mais vivendo aquilo que viveu. Mas deixa eu te perguntar algo profundo e preciso que você seja honesta consigo mesmo aqui. Você já se perdoou pelas coisas que fez quando estava tentando sobreviver? Porque essa falta de perdão é um dos fios mais apertados puxando você nas madrugadas. E agora deixa eu seguir com você para o próximo ponto. Os pensamentos das 3 da manhã não querem que você resolva nada. Eles querem que você sinta o que evitou sentir. E quando você sente, quando realmente sente, os cordões afrouxam. Eu sei que parece assustador. Eu sei que parece grande demais. Mas você não está lidando com monstros. Você está lidando com partes suas que só querem ser vistas. E é por isso que eu quero que você tome muito cuidado ao interpretar esses pensamentos como inimigos. Eles não são inimigos, eles são sinais, eles são pedidos, eles são partes suas tentando voltar para casa. Mas, como não sabem fazer isso direito, gritam, puxam, te despertam, te tiram do sono, te jogam para o passado, te arrastam para cenários catastróficos. Não porque querem te punir, mas porque não encontraram outro jeito de serem notadas. E eu quero te perguntar algo que talvez abra uma porta muito importante dentro de você. Quem dentro de você precisa ser notada? Não precisa responder agora. Mas daqui a alguns instantes eu vou te guiar para reconhecer essa parte, e quando você reconhecer, é como se os fios começassem a se soltar sozinhos. Agora, eu quero que você imagine algo comigo. Feche os olhos por um instante, se puder. Imagine uma criança segurando um brinquedo quebrado. Ela tenta consertar, mas não consegue. Quanto mais tenta, mais quebra. Quanto mais quebra, mais desesperada ela fica. Até que num certo momento ela começa a puxar, chorar, tremer, gritar, não porque é má, mas porque está pedindo ajuda. Essa criança é uma metáfora para a parte sua que grita às 3 da manhã. Ela não sabe pedir ajuda com clareza.
Ela não sabe dizer estou com medo, ela só sabe puxar. E agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito para si mesma. Em que momento da sua vida você deixou essa criança sozinha? Dentro de alguns minutos eu quero te ajudar a reencontrá-la. Porque quando você acolhe essa parte, eu te prometo a madrugada muda completamente. Mas antes disso, deixa eu te explicar uma coisa que poucas pessoas sabem. Quando você desperta às 3 da manhã com pensamentos acelerados, o que está acontecendo dentro de você é uma quebra de regulação emocional. Isso significa que sua mente perdeu a referência de segurança. Ela não sabe onde se apoiar. E quando a mente perde essa referência, ela tenta reconstruí-la de forma desesperada. Como? Criando cenários, mesmo que esses cenários sejam ruins. A sua mente tenta te proteger, mas te protege da maneira errada. Agora deixa eu te perguntar algo que talvez te faça engolir seco. Você sabe qual é a única coisa que acalma sua mente nesse horário? A sensação de que você pode confiar. Confiar em você. Confiar no mundo. Confiar no presente. Mas como essa confiança foi quebrada em algum momento da sua história, a mente tenta criar controle para compensar. E controle não combina com sono. Controle não combina com descanso, controle combina com tensão. E é por isso que você sente o corpo despertar antes de você entender o que está acontecendo. Agora, deixa eu te dizer algo que precisa ser dito com muita delicadeza. Você merece descansar. Você merece desligar a cabeça. Você merece dormir sem medo. Mas, para isso, precisamos reorganizar esses cordões internos. Precisamos ensinar sua mente que o perigo já passou, mesmo que ela ainda esteja presa em memórias antigas. E eu vou te ajudar nisso, passo a passo. Mas deixa eu te fazer outra pergunta, uma que talvez te acompanhe desde muito pequena. Você aprendeu a confiar em quem? Porque a forma como confiamos hoje é sempre uma repetição da forma como fomos ensinados a confiar lá atrás. E se você cresceu tendo que prever tudo, adivinhar tudo, controlar tudo, proteger tudo, então é natural que sua mente desperte no meio da noite tentando fazer a mesma coisa. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você nunca ouviu, mas precisava ouvir. Você não precisa mais prever tudo. Você não precisa mais carregar tudo. Você não precisa mais adivinhar tudo. Hoje você é adulta. Hoje você tem recursos emocionais que não tinha antes. Hoje você pode cuidar daquela parte sua que aprendeu a puxar. E eu vou te mostrar como. Agora eu quero te fazer outra pergunta profunda, daquelas que mexem lá no fundo. Você tem medo do silêncio? Por quê? Os pensamentos das 3 da manhã são, na verdade, seu medo do silêncio. Mas não é medo do silêncio externo, é medo do silêncio interno. Medo do momento em que você teria que ouvir verdades suas. Medo de olhar para algo que ficou guardado. Medo de admitir que está cansada, ou triste, ou frustrada, ou sozinha, ou com raiva, ou com saudade. O silêncio é perigoso para quem nunca foi acolhida. Por isso a mente faz barulho. Por isso ela grita. Por isso ela te acorda. Por isso ela puxa. E agora eu quero te fazer mais uma pergunta, porque essa é uma das mais importantes da nossa conversa. O que sua mente está tentando te dizer há anos e você nunca deixou? Nos próximos minutos eu vou te ajudar a traduzir isso. Porque quando você entende, o ciclo noturno começa a mudar. Mas antes de seguir, deixa eu te lembrar com muita calma. Se você quer realmente entender sua mente e construir uma relação mais generosa consigo mesma, se inscreve no canal agora. Não por mim, por você. Por essa nova versão sua que já está tentando nascer. Agora vamos voltar a essa sensação de que alguém está puxando os cordões da sua cabeça. Essa sensação acontece porque você perdeu a percepção do seu eu observador. O eu observador é aquela parte sua que olha para dentro sem se confundir com o que vê. É a parte que diz: eu estou sentindo medo, mas eu não sou o medo.
Eu estou com ansiedade, mas eu não sou a ansiedade. Eu estou com pensamentos ruins, mas eu não sou esses pensamentos. Quando você perde contato com essa parte, qualquer pensamento parece verdade absoluta. E é por isso que às 3 da manhã tudo parece tão real. Mas deixa eu te fazer outra pergunta essencial. Por que você acredita no medo com tanta facilidade, mas duvida da sua força? Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como reverter isso e isso muda completamente a madrugada. E agora eu quero te conduzir a mais um ponto profundo. Os pensamentos das 3 da manhã não são pensamentos, são mensagens, são sinais, são emoções que escaparam